Simbora, galera. Gravar pós-jogo aqui. Acabou o jogo, eu só peguei a câmera e liguei pra gravar, porque eu gosto de gravar assim, no calor do momento, no calor do pós-jogo. Cara, que alívio. Sentimento de alívio de boa parte, na imensa maioria da torcida do Bahia, que foi o gol do Luciano Juba. Mais uma vez, o decisivo Luciano Juba. O jogador que deveria estar na seleção brasileira. E vocês perceberam hoje que Jean Lucas deu passe pro gol do Luciano Juba. Os dois deveriam estar na seleção. Os dois deveriam estar na seleção. Essa dobradinha, Jean Lucas e Luciano Juba, poderia dar muito certo na seleção. Mas deixaram passar o Juba, né? Fazer o quê? Eu quero ver agora os caras que se dizem entender de futebol, o que é que vão falar? Bahia vence o Fluminense por 1-0, com gol de Jean Lucas para o Luciano Juba. Assistência de Jean Lucas pro gol de Luciano Juba, quero dizer. Tô atrapalhado aqui, galera. Tô maluco, tô contente, tô feliz demais, porque a história está sendo escrita. Está sendo. Ainda não está escrita. E a gente vai sofrer muito lá no Maracanã. Vamos sofrer muito. Vou organizando minhas ideias aqui aos poucos, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Primeira coisa que eu quero falar aqui, que me veio na cabeça. Rafael Claus, vai assustar a gente assim na casa do... Vocês sabem o que eu ia falar aqui. Vocês sabem o que eu ia falar aqui. Vai assustar a gente na casa do Carvalho. Porra, meu irmão. Braço colado no corpo. E eu fiquei com medo, tá? Eu fiquei com medo dele marcar aquele pênalti. Porque a gente sabe como é que é o histórico, né? A gente sabe como é que é. Eu fiquei com medo da porra dele marcar aquele pênalti. Pô, vai me dar um susto assim, mano. Braço colado no corpo. Graças a Deus ele foi olhar o VAR, ele nem teve dúvida. Ele foi lá e anulou o pênalti. Porque ia ser sofrimento demais, azar demais, humilhação demais. Eu ia olhar e falar, cara, existe a maldição. Não tem pra onde. Eu sou dramático, né? É porque eu não fiz live ainda pra vocês aqui, reagir no jogo. Pretendo fazer no futuro. Agora não dá. Mas eu que pretendo fazer live no futuro, de react, sim, aqui no canal. Eu sou muito dramático assistindo o jogo, né? Então, já me passa o filme na cabeça, cara. E o Bahia, muitas vezes, é um time que, quando ele tá melhor no jogo, ele não aproveita. E aí depois o adversário vai lá e faz o gol. Isso quase aconteceu no primeiro tempo. Estávamos muito melhor no jogo. Trocando passe, envolvendo o Fluminense. Só que às vezes o Bahia envolve o adversário e não é assertivo, não tem aquela objetividade que se deve ter quando você tem a posse de bola. Aconteceu muito isso hoje? Aconteceu. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, valorizar o jogo do Bahia, que eu acho que na média geral o Bahia jogou melhor do que o Fluminense. Tem alguns erros ali, alguns defeitos, mas o Fluminense também jogou demais. Foi um jogo digno de quarta de final de Copa do Brasil. O Fluminense fez uma grande partida aqui na Fonte Nova e a gente vai sofrer pra caramba lá no Maracanã. Vamos sofrer muito. E aí o Bahia quase aconteceu isso hoje de novo. O Bahia toma um gol que estava impedido e quando eu vi o lance eu falei, cara, eu fiquei com a impressão de que talvez tivesse um pouquinho adiantado, graças a Deus estava, e a gente não tomou aquele gol, porque estávamos melhor no jogo. Jean Lucas metendo bola na trave, mais uma vez ele, Jean Lucas, merecidíssima convocação para a seleção e ele mostrou isso hoje. Baita partida de Jean Lucas, baita partida de Jean Lucas. Bola na trave, depois tem uma finalização, que eu não me recordo quem foi, que obrigou a defesa do Fábio. E essas foram as duas únicas finalizações perigosas do Bahia no primeiro tempo. Apesar de ter tido a posse de bola ali por uma boa parte do jogo maior, mas terminou com 50-50. O Fluminense conseguiu equilibrar a posse de bola dentro da Fonte Nova. Teve um momento do jogo que eu perdi a paciência, pô. O Fluminense tocando a bola lá no final do primeiro tempo, o Fluminense tocando a bola e ninguém ia marcar, ninguém tentava recuperar a bola. Entendeu? Então o Fluminense estava conseguindo o que queria. Tranquilo, trocando passe na Fonte Nova, segurando o resultado de boa. E não pode, cara, não pode, né? Esse vídeo aqui eu vou valorizar bastante o resultado, porque a história está sendo escrita, como eu falei. Mas não vou deixar de pontuar algumas coisas também, analisar o jogo em si. O jogo como foi o jogo em si, entendeu? E aí vem o segundo tempo, o Fluminense volta melhor. E aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, é aquilo. Os caras poderiam ter aproveitado o momento deles na partida. O Bahia não aproveitou quando o Bahia estava melhor. Ah, Ronaldo, viu? Aquela defesa que ele fez estava anulado. Mas eu vou dar os créditos. Eu vou dar os créditos porque quando é pra criticar, a gente critica. Quando é pra elogiar, a gente elogia. Graças a Deus, Ronaldo hoje virou o Manuel Neuer no auge. Ele faz a defesa também no final, que garante o resultado de 1-0 pro Bahia. E a nossa vantagem pro jogo de volta, a vantagem do empate. 0-0 do Maracanã classifica o Bahia pra semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez na história. E aí, onde é que eu tava, cara? Início do primeiro tempo, né? Aí o Bahia tava muito mal, o Fluminense atacando, macetando.
E aí ele tira o Willian José e o Kaique, que fizeram uma partida muito apagada, e ele bota o Lúcio e o Pulga. É isso? Lúcio e o Pulga. Eric Pulga tem que ser titular, tem que voltar a ser titular. Hoje ele acabou com o jogo. Quando ele entra, ele muda completamente o cenário da partida a favor do Bahia. No jogo de volta, a gente vai ter... Talvez a gente tenha o João Paulo já jogando. Eu iria de João Paulo, mesmo o Ronaldo teve feito uma boa partida, não passa aquela segurança pra mim ainda. Eu iria de João Paulo, mas se ele for de Ronaldo, cara, eu vou criticar, mas vou dar um voto de confiança pela partida que ele fez hoje. Não comprometeu. Hoje ele não falhou. Mas eu iria de João Paulo. A gente tem o Eric Pulga 100%, provavelmente pro jogo de volta, e tem Sanabria ali que pode ser utilizado. Então, a gente vai estar muito mais reforçado também pro jogo de volta, contra o Fluminense, lá no Maracanã. Eric Pulga acabou com o jogo, e aí ele vai colocar depois Rodrigo Nestor no meio de campo ali, e ele vai tirar também, vai colocar o Thiago, né? Aí ele tira o Cauli, acho que ele tira o Cauli aí e tira o Everton Ribeiro. Tira os dois meio de campo ali, bota Thiago e bota o Rodrigo Nestor. Cara, Cauli Oliveira. Eu não sei se vocês perceberam, o time todo do Bahia tava com vontade hoje, tava com garra, tava com fibra, queria passar, queria vencer o jogo hoje. Chegando firme na dividida, Jean Lucas roubou umas 3 bolas lá no primeiro tempo, no meio de campo, que gerou boa oportunidade pro Bahia. Então o time tava com aquele brilho. Menos um, Cauli Oliveira. Teve 2 passes que foi enfiado para ele, que ele praticamente estava andando em campo, sem aquela vontade de chegar na bola, de fazer a jogada. Outra coisa, quando ele pegava a bola, ele sempre, é inacreditável, ele sempre atrasava a jogada. Brecava e tocava para trás. Brecava e tocava para trás. Ah, vai se fuder, rapaz. Eu perdi a paciência. Brecava, tocava pra trás. Brecava, tocava pra trás. Pô, umas 3 vezes isso aconteceu. Teve uma jogada que era só ele ter enfiado a bola ali que... Lá ele que ia dar uma boa jogada de gol, ele pega a breca e toca pra trás. Breca e toca pra trás. Pô, saiu, vaiado, certíssima vaia. E aí o que ele fez? Ficou puto. Foi pro vestiário. Jogador mimado. Jogador que iludiu a gente e agora não joga absolutamente nada dentro de campo. Jogador mimado, isso que ele é. Não quer ficar? Vai embora. Pede pra sair, vai embora, pô. Pede pra sair, vai embora. Agora ficar jogando essa bolinha ridícula dentro de campo, sem raça nenhuma, sem vontade nenhuma dentro de campo. Todo mundo jogando com raça, menos Cauli Oliveira, cara. Não tem como, pelo amor de Deus. E aí, ele sai, o Bahia melhora no jogo, com as substituições. E aí virou um jogo bastante equilibrado, cara. Uma hora o Fluminense tava bem, outra hora o Bahia tava bem. Eu acho que foi um jogo bastante equilibrado nesse sentido. E aí o Bahia acha um grande passe, Jean Lucas, para Luciano Juba. O Bahia quase fez o segundo gol também nessa mesma jogada, lançamento. Os lançamentos deram muito certo. Tem uma jogada que Freitas falha, cara, e quase que o Bahia faz o segundo. Quase querem que Pulga mete aquela bola lá dentro, cara. Quase, pouquinho, ó. Isso aqui, ó. E o Bahia, se faz o segundo, iria com uma grande margem para o Maracanã e uma grande chance de classificar. Eu acho que o 2-0 deixaria a gente mais tranquilo ainda. Mas, e o que é a vantagem do 1-0, óbvio, é muito importante. Se o Bahia tivesse empatado o jogo de hoje, eu chegaria aqui e falaria, cara, vou acreditar, sou torcedor, tenho fé, mas assim, o Fluminense jogou pra caramba hoje. Se a gente não consegue essa vantagem do empate, a gente estaria ferrado pro jogo de volta. Graças a Deus a gente conseguiu. E aí, cara, aproveitar. O que a gente consegue vencer aqui é se fechar lá e aproveitar os contra-ataques. Era o que eu faria. É se fechar lá, segurar a posse de bola o máximo que der, fazer cera do minuto 1 até o minuto 1000. Ah, isso é feio. Eu concordo, é feio. Mas tem que saber jogar o jogo, com o regulamento embaixo do braço. Porque a gente vai sofrer no Maracanã. O Fluminense também tava com muita vontade. Claro, isso é uma quarta de final de Copa do Brasil. Jogos importantes são assim. Jogos decisivos são assim. É emoção, é sofrimento, e a gente vai sofrer pra caramba. A gente vai ser bombardeado no Maracanã. Mas o Bahia tem que aguentar. O Bahia tem que aguentar. Como o Bahia aguentou em outras vezes na sua história. Se você pegar a final de 88 contra o Inter, a gente vence aqui por 1-0. O jogo de volta é aperreio do Inter o jogo todo. E o Bahia consegue segurar. E o Bahia sagrou-se campeão brasileiro jogando assim. Então não tem por que a gente chegar lá e ficar querendo inventar, querendo atacar, querendo jogar bonito. Não. Estamos com a vantagem, aproveita. Explora o contra-ataque e mata o confronto no contra-ataque. Era o que eu faria. Porque se o Bahia se afobar, cara, eu acho que pode dar ruim. Porque o Fluminense joga muito. O Fluminense fez uma baita partida hoje na Fonte Nova. E o duelo tá em aberto.
Não vou vir aqui com o discurso de que já ganhamos, já passamos. Claro que não. O duelo está em aberto. Mas a história está sendo escrita. E eu espero que a história continue sendo escrita. Eu espero que a gente passe, que a gente classifique e que a gente possa chegar na semifinal, no eventual final, e que a gente possa, com fé em Deus, ser campeão da Copa do Brasil. Dar esse título pro Nordeste. Mais uma vez, o Sport ganhou em 2008, que o Bahia vence agora. E a tendência do Bahia é continuar vencendo. Venceu esse ano, continuar vencendo nos próximos. Porque o time é muito bom. O projeto do City é muito bom. E é aquilo, cara. Vamos sofrer, tá em aberto, não tem nada definido, mas daqui a 15 dias é outra guerra. É mais uma guerra dentro de campo, entendeu? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, cara, eu acho que não, velho. Eu acho que é só isso aí. Deixa eu ver. É porque eu esqueço pra caramba as coisas, galera. Eu esqueço muita coisa, velho. É inacreditável. Mas acho que é só isso, né, cara? E o quanto que eu comemorei, o quanto que tava entalado em mim, lá ele. O quanto que tava entalado, sabe? Poder vencer uma quarta de final de Copa do Brasil. Poder se adiantar muito aí na classificação. É aquilo, né? Mais uma vez a gente está decidindo fora de casa. É impressionante. A gente decide fora de casa em 2023, a gente decide fora de casa em 2018, a gente decide fora de casa em 2024 e agora 2025. Só uma vez a gente decidiu em casa no recorte recente, foi contra o Grêmio. Que a gente tomou 1-0 aqui, que até hoje eu tenho traumas daquele jogo. Nem lembro quem fez o gol, mas ele fez o gol ali no final. Águas passadas, né? Agora o Bahia pode fazer história. O Bahia pode quebrar o sistema mais uma vez. Chegar na semifinal. E aí podemos pegar. Não quero zicar, não quero dizer que já ganhou. Podemos pegar o vencedor de Vasco e Botafogo. E aí, se for Botafogo, é nosso freguês nos últimos jogos. Se for o Vasco, mais ainda. 3-0 todo jogo. Então, se for o Vasco, eu afirmo aqui que estamos na final. Se for o Botafogo, já não sei. Mas temos alta chance também. Então, complementar aqui. O Bahia mereceu vencer hoje. Fez um bom jogo ali na média geral com o Fluminense. Mas o Fluminense, cara, também poderia ter vencido. Foi um jogo que, cara, digno de quarta de final mesmo. Digno de jogo importante, jogo decisivo. E jogo decisivo é assim. Pra gente ser campeão da Copa do Brasil, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. A gente vai passar por sofrimento. A gente vai ter jogos difíceis, batalhas difíceis. Como vai ser difícil o jogo de volta lá no Maracanã. Como vai ser difícil uma possível final contra o Cruzeiro. Uma semifinal com o Botafogo. Mas time grande tem que saber passar por isso. Times que têm um projeto ambicioso tem que saber passar por isso. Tem que criar casca e saber passar por isso. E uma coisa interessante é que, tudo bem que o time de 23 para cá mudou muito, mas alguns jogadores continuam. Então, chegamos nas quartas em 2023, nas quartas do ano passado, e do ano passado para cá, muito do elenco é o mesmo. Então, meio que criaram a casca, criaram a maturidade para jogos decisivos de Copa do Brasil. Libertadores ainda não. Já criou esse ano, graças a Deus. E é isso, cara. A gente merece vencer. A gente fez uma ótima partida também. Jogou até melhor, eu diria. É foda dizer quem jogou melhor nesse jogo, cara. Porque foi um jogo bastante equilibrado. Mas acho que o Bahia, jogando em casa ali, aproveitou a chance quando tinha que aproveitar, fez 1-0 e é isso. É o resultadismo que importa. Eu vou valorizar bastante o resultado aqui nesse pós-jogo. Porque o resultadismo é o que importa. Achou o belo passe, fez 1-0, acabou, irmão. Acabou, já foi. Luciano Juba, o jogador que vocês não convocaram, decidindo uma quarta de final de Copa do Brasil em casa na Fonte Nova, a favor do Bahia. Tá aí pra vocês. Um tapa na cara da CBF, um tapa na cara de vocês aí, que estão subestimando o jogador, só porque joga no Bahia. Eu quero ver se esse discurso vai se manter, caso o Bahia seja campeão da Copa do Brasil. Eu quero ver. Vai ter gente que vai falar que é uma vez, com a exceção da regra. Eu sei. Sempre arruma um jeito, né? Sempre arruma um jeito. Mas o Bahia tá muito forte. Pode chegar na semifinal. E aí, chegando na semifinal, cara, 4 jogos. 2 fasezinhas, 4 jogos. A gente tá muito perto. A gente tá pertinho. Pertinho, ó. Tá aqui, nós estamos aqui, ó. A gente tá pertinho. Só que tem mais 90 minutos no Maracanã. E vai ser bombardeio o jogo todo. Eu já tô esperando, já. Já tô esperando sofrer, ficar ansioso, ficar ambicioso. Ficar ambicioso não, ficar ansioso, ficar... Eu tô esperando sofrer, ficar nervoso, que eu digo. Mas a gente vai vencer essa batalha. Eu confio. A gente vai vencer essa guerra lá no Maracanã. Fluminense, vocês não perdem por esperar. Eixo Rio-São Paulo,
Vocês não perdem por esperar. Eu acho que agora sim, cara. Eu acho que é tudo isso que eu queria falar nesse pós-jogo aqui, sim. Acho que eu já falei tudo. E é isso, tá? Até o próximo pós-jogo. Até o próximo vídeo. E vamos pra cima. Vamos pra cima porque estamos muito forte. E a gente consegue. A gente pode. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E é isso, tá, galera? Tô tentando pegar alguma coisa aqui que eu posso ter esquecido, mas acho que não. Eu acho que já falei tudo já. Eu vou fazer o seguinte. Bora botar uma nota pra cada jogador do Bahia hoje. Willian José. Cara, o Willian José é muito apagado. Então, dois pra ele aqui. Ixi, eu fiz o sinal. Vou cortar na edição essa parte aqui. Não pode fazer 2, não. Willian José, Kaique, apagado. 2 também. Na ponta esquerda, quem tava... Não tinha ponta esquerda. Ele foi no 4-4-2, né? A escalação ele foi no 4-4-2. Ele... Ah, outra coisa. Eu acho que o João Paulo poderia ter jogado hoje, tá? Acho que o João Paulo poderia ter jogado hoje. Por quê? Porque, assim, muita gente tá falando aí... Primeiro, por que ele não foi com o Eric Puga? Até entendo, pode ser lesão, que tava se recuperando, mas talvez eu iria com o Eric Puga logo do início. Ronaldo. Eu acho que talvez poderia ter colocado o João Paulo já. Ah, mas tá sem ritmo. Cara, se for assim, goleiro não joga mesmo, não. Goleiro fica no banco a maioria das vezes. Se a gente olha só pro titular, mas imagina o goleiro que era reserva do Cássio, reserva do Ceni. Quando ele era exigido, ele tinha que entrar ali a pulso, entendeu? Então poderia ter ido com o João Paulo, mas como o Ronaldo fez uma boa partida, eu não vou pesar tanta crítica, não. E é isso. E aí eu parei aonde aqui? Então, Cauli, 0. Cauli é nota negativa. E eu já perdi a minha paciência com você. Já perdi a minha paciência com você. A nota que eu dou pra você é -1000. Porque você, além de não estar rendendo, você em 2023 pegaria aquela bola e adentraria, dribraria todo mundo e achava uma jogada e faria o gol. Não, você breca e toca pra trás. Você breca e toca pra trás. Porra. Então você é -1000 que eu vou dar de nota pra você aqui. Aí tem Jean Lucas, Acevedo e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro errou um passe ali no final. Achei ele meio apagadinho. Não lembro de tantos toques dele no jogo, não. Mas vou dar um 6 com Everton Ribeiro. Acevedo dá um 5 também. Não, 5 não, dá um 6. Também não foi tão presente, mas também não fez a partida ruim, eu acho. Cauli. Não, Cauli eu já falei, ó pra aí. Fico até na cabeça desses bagres aí. Jean Lucas, pô. Jean Lucas. Jean Lucas é 9,5, 10, né, cara? Baita partida dele. Luciano Juba também 9,5, 10. É a duplinha, né, que devia estar na seleção. 9,5, 10. Na direita, Santiago Arias. Santiago Arias fez uma péssima partida, tá? Aí, ó. Tá vendo que eu tenho que lembrar as coisas, galera? Que eu esqueço. Eu tenho TDAH, eu esqueço. Santiago Arias eu dou 1. Porque o gol que a gente ia sofrer no impedimento, Kaique Serna engoliu o Santiago Arias. O gol que a gente ia sofrer, Santiago Arias entregou praticamente. Marcação EAD. Ele estava muito distante. Ele não estava acompanhando o jogador. Ele deixou o Kaique Serna livre ali, pô, ficou parado. Então, falha grotesca dele. É por isso que Gilberto é titular. Agora eu entendo. É por isso que o Gilberto é titular. Péssima partida de seu Santiago Arias hoje. 1. Na zaga, David Duarte e Ramos Mingo. Ramos Mingo, mais uma vez, sólido. Vou dar um 7. David Duarte não comprometeu também. Vou dar um 7 também pra ele. E Ronaldo, 8. Pra mim foi uma partida sólida de Ronaldo. Dá um 8. Dos que entraram, vamos lá. Vou lembrar aqui. Eric Puga, 9. Com certeza. Lúcio Rodrigues entrou bem, mas não fez aquela diferença. Vou dar um 6,5. 6,5 para 7 aqui. Rodrigo Nestor, não fez tanto no jogo, não. Vou dar um 5. Pra mim tá de bom tamanho. E Thiago, cara, se eu não me engano, o Thiago perdeu um gol, não foi? Se eu não me engano, foi. Ele recebeu a bola na pequena área. E aí, quando ele foi dar um voleio, poderia ter feito aquele gol. Mas não vou condenar tanto assim. Eu não gosto de ficar queimando e condenando um jogador da base, não. Embora boa parte da torcida goste de fazer isso, né? Eu não. Poderia ter feito aquele gol? Poderia. Era só dar um voleio ali direito, mas também não era um gol fácil também. Não é como se fosse um gol extremamente fácil, não. Foi a dificuldade média ali. Então, Thiago, eu acho que um 6 tá bom. Essas são minhas notas aí para esse pós-jogo. Vou trazer mais esse quadro aqui no canal, dar nota pros jogadores aí, eu acho interessante. Até porque me fez lembrar de algumas coisas, né, que eu tava esquecido, que eu quase não falo aqui. Eu acho que agora sim, cara, agora sim. Agora sim, até o próximo vídeo. Bora pra cima. Vamos sofrer no jogo de volta, vamos. Mas vamos passar por cima e vamos vencer. E é isso, tá? Fui. Agora sim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.